Boa noite, pessoal. Eu sou Elisa Saab, vim explicar um pouquinho para vocês sobre a utilização dos óleos essenciais. Vou explicar de maneira muito simples como que eles funcionam, como você vai utilizar no seu dia a dia. A gente vai conhecer aqui hoje os 12 principais óleos essenciais da doTERRA. E vou falar um pouquinho dessa empresa, né? Por que que eu estou trabalhando hoje nessa empresa, estou dando essa aula de óleos essenciais. Então, eu comecei a utilizar esses óleos maravilhosos há 4 anos atrás, quando eu vi que a minha filha tinha um problema de saúde. E esse problema de saúde era um problema respiratório, em que eu já tinha tentado diversas soluções, aí bombinha, né? Ela usava muito Clenil, Aerolin, eram muitas internações, e eu e meu marido, a gente vivia naquela vida de constante medicação e internação. E até que um dia minha cunhada chegou e me apresentou o óleo Breathe, que é aquele óleo da respiração. Nos primeiros momentos, eu não acreditei que poderia fazer alguma diferença na nossa vida, mas eu comecei a utilização, porque eu já venho utilizando de muitas coisas naturais, tentando aí formas de que eu melhorasse a qualidade de vida dela, por ela ter essa situação respiratória. Há 4 anos atrás, ela tinha 1 aninho de vida. E aí, quando eu comecei a aplicar óleos essenciais, a utilizar o Breathe, em pouco tempo de utilização, mais ou menos em 20 dias, eu percebi que ela já estava dormindo melhor. E aí eu continuei a utilização dos óleos e, sem perceber, ao longo de 6 meses, ela começou a desmamar muitos medicamentos, muitos. E a minha vida começou a ser transformada. Eu parei também de usar muitos medicamentos em casa, da forma que a gente utilizava, comecei a usar os óleos, até que teve um momento que eu fiquei desempregada e vi a doTERRA como uma oportunidade de negócio. Mas eu sou uma aromaterapeuta hoje, eu estudei os óleos essenciais, né? Eu venho aqui explicar com muita propriedade como os óleos funcionam. Então, eu acho muito importante para quem começou a utilizar os óleos saber principalmente desses 12 principais óleos essenciais, porque sabendo desses óleos, vocês vão conseguir melhorar, assim, a saúde da família de vocês, praticamente com diversas soluções, porque esses 12 óleos, eles ajudam em 85% de uma solução familiar para o cotidiano de um dia a dia. Então, esses óleos, eles são realmente maravilhosos. E, inclusive, vou apresentar também estudos científicos referente a esses óleos, tá? Então, falando um pouquinho da doTERRA, ela é uma empresa americana, as pessoas até acham que o nome é brasileiro, né? Mas é um nome latim, na verdade, eles falam que é doTERRA, que é o nome latim, e a doTERRA ela foi fundada em 2008 por um grupo de americanos, né, com a missão de compartilhar óleos essenciais de alto grau terapêutico. Ela tem 15 anos no mundo, hoje ela é líder mundial em aromaterapia, tem há 5 anos no Brasil, ela é presente em mais de 60 países. Hoje o Brasil ela tem a primeira fábrica fora dos Estados Unidos e durante a pandemia essa empresa cresceu 400%, acho que de muita venda aí de óleos, principalmente para ansiedade, né? E ela tem uma retenção líder hoje no mercado que é 68% de retenção. Então, aqui são os lugares no mundo onde são extraídos os óleos essenciais. Todo mundo pensa que a doTERRA tem uma fazenda onde ela vai lá e pega os óleos, mas não, isso não acontece. A doTERRA ela tem parceiros ao redor do mundo, então ela vai no local de origem daquela planta buscar a planta de alto grau terapêutico. Vou te dar um exemplo muito bom, que é uma planta que eu amo, que é o óleo essencial de copaíba. Copaíba muito famoso, é um óleo brasileiro, onde na nossa Amazonas tem as árvores de copaíba, onde são extraídos os óleos essenciais. Então, essas árvores, elas só crescem nessa região do Amazonas. Se eu pegar a mesma árvore, pegar uma muda e colocar essa muda para crescer aqui em São Paulo, as propriedades terapêuticas vão ser totalmente diferentes, porque essas propriedades, elas dependem do solo, da pureza do local, do sol, da sombra, né, da água que está sendo ali passada pela planta, então tudo faz com que esse grau terapêutico se mantenha. E hoje, no Brasil, a gente é exportador do óleo essencial de copaíba, dos óleos essenciais, acho que 90% dos óleos essenciais cítricos da doTERRA também vem do Brasil.
A gente tem o Bel Branco também aqui no Brasil e o Erva Baleeira, que acabou de lançar aqui na Doterra, tá? E se Deus quiser, teremos outros óleos aí muito em breve. Vou falar um pouquinho da aromaterapia. O que é aromaterapia, né? Eu tenho esse termo, é uma termologia que eu gosto muito de utilizar, que é aromaterapia é a arte e ciência, que visa promover saúde e bem-estar do corpo, da mente e das emoções, através do uso terapêutico do aroma natural das plantas por meio de seus óleos essenciais. Então, aromaterapia, quando se fala em aromaterapia, diferente de um medicamento, ela está tratando o ser como um todo. Vocês veem aqui a saúde, o bem-estar do corpo físico, da mente e das emoções. Quando a gente toma um medicamento, ele vai tratar, né, ele vai prevenir algumas situações no nosso corpo, mas ele não cuida dessa situação emocional, que muitas vezes a nossa doença física, ela vem de uma questão emocional, a maioria das vezes desconhecidas. Pessoas que sofrem, por exemplo, traumas de infância, quando elas crescem, elas desenvolvem muitas vezes câncer, dores no corpo, sem explicação, né? Então, esses traumas ou situações que a gente vive no nosso dia a dia emocionais, muitas vezes vêm, infelizmente, atingir o nosso físico, né? Situações físicas. A gente tem aí menções da aromaterapia há muitos anos, desde a Antigo Egito, da Índia, utilizava plantas aromáticas para tratamentos, né, e também rituais espirituais. E os óleos essenciais, eles são uma parte da aromaterapia, porque a aromaterapia a gente tem ali as varinhas aromáticas, a gente tem as plantas em o óleo essencial, ele é uma parte da questão da aromaterapia, né, uma das, vamos dizer que é um dos mais potentes tipos de utilização dentro da aromaterapia, são os óleos essenciais. Para vocês terem a noção de potência desses óleos, né, como que eles funcionam, o que são esses óleos? Então, eles são extraídos da planta. Os óleos essenciais, eles são voláteis. O que isso significa? Que uma vez que você coloca ali no vidrinho esse óleo, ele está de forma líquida, vidro, ele pode se tornar gasoso e ele vai evaporar completamente, né? Ele é super volátil. Então, os óleos essenciais, eles precisam ser mantidos sempre com o vidro bem fechadinho, no local de preferência com pouca luz e também no local que não tem essa variação de temperatura. Se você manter os óleos essenciais em um lugar escuro, sem muita variação de temperatura, com vidro fechado, esses óleos eles podem durar durante anos, durante muitos anos. E eles são retirados de várias partes da planta, das frutas, das flores, do caule, raiz, de todas as partes da planta a gente utiliza e retira o óleo essencial. Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a erva. Então, se eu pegar aqui igual exemplo, uma gota do óleo essencial de peppermint e a erva de hortelã-pimenta, que é o peppermint, uma gota tem equivalência a 28 xícaras de chá, para vocês verem a potência desse óleo essencial, é realmente muito potente. Eles possuem grau terapêutico, então o que é o grau terapêutico? Podem ser utilizados praticamente como um medicamento. Nunca eu aconselho a pessoa substituir um medicamento pelo óleo essencial, mas se a pessoa utiliza o óleo essencial junto com o medicamento, a potência que esse óleo essencial vai fazer no tratamento é realmente significativo. Então, se alguém tem uma dor crônica, por exemplo, está tomando um medicamento, e junto com esse medicamento utilizar o Copaíba, de 2 a 4 gotas diariamente, esse tratamento ele vai ser muito mais eficaz, né? Ou se, de repente, colocar o Deep Blue naquele local de dor, esse tratamento ele vai ser muito mais eficaz também. Então, os óleos essenciais, eles auxiliam a potencializar qualquer tipo de tratamento. E por que, né, os óleos essenciais são tão eficazes? Porque eles contêm diversos
compostos químicos, ele oferece habilidades complexas. Então, cada vidrinho do óleo essencial, ele tem diversas composições químicas ali naquele vidro, e eles são naturais. O que significa? Que a natureza, a pureza desse óleo essencial, ele vai a nível celular. Diferente dos medicamentos, quando a gente toma muito medicamento, a gente tem um acúmulo de toxinas no nosso organismo. Então, muitas pessoas que tomam medicamento ao longo da vida, depois que elas já estão numa idade mais avançada, elas começam a esquecer muitas coisas por causa das toxinas que são acumuladas no corpo. O óleo essencial, ele não tem essa resistência no nosso corpo. Quando a gente faz a inalação, a ingestão ou aplicação do óleo essencial na nossa pele, ele vai a nível celular, então ele vai até a última membrana celular, sem criar resistências, né? Por isso que eles são tão eficazes. E falando de Duterra, a Duterra, ela é uma empresa que ela testa os óleos essenciais. A gente faz mais de 50 testes de qualidade antes desse óleo ir para venda, né? Antes dele ir ao público para revender ou ser envasado. Então, a gente faz 50 testes de qualidade, medindo aí todas as composições, se eles são realmente puros, se um dos testes dá um negativo, o fornecedor, a gente, na verdade, joga fora todo o lote, e esse fornecedor, ele tem que provar que não vai acontecer novamente. Os nossos fornecedores da Duterra, globalmente, eles têm um contrato, tanto de fidelidade com a Duterra, como de ter 100% de segurança que esses óleos são puros. Então, eles seguem normas, tanto normas laboratoriais, para manter a pureza dos óleos essenciais, como normas de sustentabilidade, para fazer com que, de forma sustentável, esse óleo ele chegue às prateleiras do mercado. Então, tem pessoas que falam, mas vai acabar o óleo essencial um dia? Na verdade, não vai acabar, né? A gente tem um controle muito rígido do terra, a gente tem controle da planta. O que acontece, muitas vezes, quando o óleo ele é raro, existem óleos raros, ele é colhido apenas uma vez no ano. Então, esses óleos raros, eles são um pouco mais caros os valores, mas eles têm uma colheita, que a colheita ela se mantém de maneira muito sustentável. E a utilização desses óleos, como que funciona, né? A do terra, ela tem 3 tipos de utilização. A forma aromática, que é aquela forma que a gente usa no difusor, a gente usa nas mãos. Tem pessoas que ainda não sabem utilizar da forma aromática. Eu sempre que eu aconselho, né, uma gotinha na mão, não foi 2, mas uma gotinha apenas na mão, você esfrega, você inala. Pode inalar com os olhos fechados durante inalar 5 vezes profundamente. Então, essa forma é a forma aromática. E além dessa forma ser muito legal e segura, até uma criança pode fazer essa forma de inalação, ela vai direto no nosso sistema nervoso. Então, na parte límbica do nosso cérebro. Então, isso acaba que vai mexendo diretamente com as nossas emoções. Quando tem alguma situação emocional, é a primeira forma de utilização que eu indico, é a forma aromática. Pode usar nas mãos, no difusor, naquelas pulseirinhas, né, que a gente coloca o óleo também para inalar. Então, essa forma é uma forma muito segura para situações emocionais. Pode ser ingerido. Alguns óleos essenciais, eles podem ser ingeridos também de maneira segura. Não precisa de muitas gotas para um benefício. Apenas poucas gotas. O uso constante que faz com que aquele resultado aconteça. Não é a quantidade de gotas que você usa no dia, mas sim a quantidade de dias que você usa gotas. Né? Então, se você usar diariamente, você vai ver que os efeitos terapêuticos vão acontecer. Não é como um medicamento imediatamente vai acontecer o efeito terapêutico, mas se você usar diariamente, aquele efeito terapêutico, ele há de acontecer, tá? Essa é a segunda forma, que é a forma através da ingestão. E sempre que alguém começa a ingestão dos óleos essenciais, o que eu indico? Começa com uma gota.
E você tem que ter um motivo também para começar essa ingestão. Você não simplesmente começa a ingerir óleos, tá? Você tem que ter um motivo. Ah, eu tenho uma situação gástrica, eu tenho uma situação que eu quero fazer uma perda de peso, eu tenho uma diabetes, por exemplo. Então, tem óleos específicos para essas situações que podem ser ingeridos. A sugestão de ingestão é sempre, para mim, o início é sempre em cápsula. Existem cápsulas vegetais, que são cápsulas vazias, onde você coloca uma gota, fecha, e você vai fazer aquela ingestão 1, 2 vezes ao dia, tá? Também pode ser usado na alimentação, para saborizar comida, pode ser usado na água, também para um sabor na água. Então, existem diversas maneiras de utilização. Tem cozinheiros que colocam para fazer bolo, doces, tortas, então também tem essa possibilidade. E o uso tópico na pele, diretamente. O uso tópico é muito indicado para situações de beleza, para dermatites de pele. Então, para dermatites, você usa topicamente alguns óleos que eles ajudam a cicatrização de feridas, ajuda a regeneração celular, a regeneração saudável da pele, situações de coceira, por exemplo, picada, uma dor nas costas, né, até um alívio, uma questão de bem-estar, você pode utilizar os óleos essenciais de maneira tópica. A maneira tópica é sempre através da diluição. Uma diluição que a Doterra sempre utiliza é 1 gota de óleo essencial para 3 a 5 gotas de óleo de coco. Né, a gente tem um óleo de coco fracionado, então quando você vai usar da maneira tópica, o ideal é que você coloque 1 gota do óleo essencial de 3 a 5 de óleo de coco. Se for uma criança, a gente dobra esse número de diluição. Então, se é uma criança pequena, ao invés de eu utilizar 3 gotas, eu vou utilizar 6. Ou, ao invés de utilizar 5 gotas, eu vou utilizar 10 gotas do óleo carreador, tá? Para uma criança, a gente faz uma diluição um pouco maior, para o idoso também. Quais são as situações de saúde que você utiliza hoje óleos essenciais? Que a gente utiliza? Ansiedade e depressão, são algumas situações em que todas as pessoas sofrem, né? Eu vou falar um pouquinho dessas situações de saúde, lembrando que sempre que for utilizar óleo, você deve continuar com a orientação médica. Você deve continuar utilizando o seu medicamento, né? O óleo essencial, ele é um auxílio para você substituir o tratamento médico, ok? Então, essa é um alerta que eu sempre faço, porque muitas vezes as pessoas pensam que podem fazer simplesmente uma substituição, mas não funciona dessa maneira. Então, ansiedade e depressão, uma dor de cabeça, enxaqueca, psoríase, dermatite de pele, micose nas unhas, resfriado, gripe, imunidade, dores no corpo, insônia, problemas digestivos, falta de foco, TPM, menopausa e libido, tratamento capilar, cuidado da pele, bruxismo, para medo, principalmente crianças, né, com medo ou trauma, baixa autoestima, cansaço constante. Essas são algumas situações de saúde que a gente tem óleos essenciais que podem auxiliar, né? Quem não tem aí cansaço, estresse, ansiedade, nesse mundo tão corrido, né, de uma vida aí que ninguém presta mais atenção em nada, é impossível a gente se livrar, né? Então a gente acaba assim, às vezes até um amigo desanimado acaba deixando a gente um pouco desanimado. Então, os óleos essenciais, eles servem para essas situações aí, para um ânimo, uma alegria do dia a dia. Eu vou falar um pouquinho desses 12 principais óleos. Então, eu não quero me estender muito nessa apresentação, tá? Vai ser uma apresentação muito rápida, mas eu creio que todos que estão aqui hoje na sala têm um consultor de bem-estar. Se vocês tiverem dúvidas, podem também tirar as dúvidas depois da aula com esse consultor. Vou falar um pouquinho do lavanda, que é o carro-chefe, né, da Doterra. No mundo é o óleo mais conhecido. É um óleo que ele é calmante, ele ajuda para quem tem problemas para dormir,
estresse, ansiedade, bruxismo, queimadura, cicatrizes, alergia, febre do feno, mordidas de inseto, urticárias, então ele serve para diversas situações aí, o lavanda. Dentro da Doterra, a gente tem algumas indicações de utilização do lavanda e pode ser utilizado também para ingestão. Além de aplicar topicamente na pele, de ser inalado, usar aromaticamente, ele também pode ser ingerido, tá? A ingestão referente a estresse, a ansiedade, insônia, é muito eficaz o uso do lavanda. E até estou buscando aqui também, tem um outro estudo científico, é um estudo científico onde diz o quê? Que o óleo essencial de lavanda é tão eficaz quanto lorazepam, que é o tarja preta, né? Nesse estudo, um grupo usou os óleos essenciais de lavanda para tratar ansiedade e os resultados gerais foram melhores do que o grupo que usou a tarja preta. É um estudo científico aqui que foi feito com óleo de lavanda. O peppermint, que é um óleo para energia, para concentração e foco, ele ajuda em situações de dores de cabeça, enxaqueca, asma, sinusite, tosse, problemas respiratórios, mau hálito, enxaguante bucal, febres e sensação de calor, principalmente na menopausa ou esse dia quente, a gente pode estar aplicando lavanda nas costas também para amenizar o calor. Então é um óleo aí também que pode ser usado da maneira tópica, aromática e ingestão, tá? O lemon, que é um óleo detox. Quando a gente fala de cítrico, lembra sempre isso. Quando a gente fala de cítrico, a gente fala de detox para o corpo. Mas os cítricos a gente tem que usar com um pouco de cautela quando utilizado topicamente, principalmente se for expor ao sol. Igual um limão que a gente pode passar aqui na pele, se você passar o óleo essencial, ele vai manchar a pele exatamente como limão, tá? Então, tem que ter só essa cautela na utilização tópica dos óleos cítricos, para que você não passe um óleo cítrico na pele e saia ao sol, para não ter essa possibilidade de manchas. Mas o limão, ele é um excelente óleo detox. Então, para ingestão, é um óleo que eu gosto muito, a ingestão do limão, porque ele ajuda também, ó, azia, refluxo, na limpeza de ambientes, limpeza de cozinha, inclusive, coriza, alergias, porque ele ajuda a aumentar a imunidade, problemas nos rins, para quem tem pedra nos rins, ele é um auxílio também, cálculo renal e biliar. Então, pode ser utilizado da maneira tópica, com cautela, pode ser utilizado aromaticamente e internamente. O melaleuca, que eu falo que é o óleo da mulher, todas as mulheres precisam ter esse óleo em casa, né? Ele é um óleo antifungínico, antibactericida e antiviral. E ele é um óleo purificador. Pode usar diretamente no corte, ferida, caspa, sarna, piolho, infecção no ouvido, aplicação ao redor do ouvido, dores na garganta, amidalite, bronquite, resfriados. Ele é um ótimo óleo para usar também para quem tem candidíase frequente, para banho de assento, é sensacional. A utilização do melaleuca, assim, é um óleo realmente coringa dentro de casa, um óleo que não pode faltar. O melaleuca, ele pode ser usado topicamente, através da inalação e com cautela para ingestão. A ingestão do melaleuca, ele tem que ser feita só em situações realmente de necessidade. Por exemplo, né, numa candidíase frequente. Pode sim fazer ingestão de 2 gotas a cada 8 horas, então durante 7 dias, tá? Tem um período. Então, não utilizar ingestão de melaleuca por mais de 7 dias. 7 dias é o tempo indicado para um tratamento, por exemplo, uma gripe muito forte, alguma questão de bactéria, ou essa questão do fungos, né, que a gente apresenta candidíase, pode estar utilizando durante 7 dias. Copaíba. Copaíba, ele é um anti-inflamatório muito potente. É um óleo que eu faço ingestão diária, as minhas filhas também fazem ingestão diária, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 5 e a outra de 8 anos. E é um óleo que eu tenho aqui em casa para
uso contínuo, porque é um óleo realmente que a gente vê a diferença, tanto na imunidade, né, quanto situações do dia a dia, de corte, algo na pele, ele é um óleo muito bom para essas situações. Ele ajuda na questão de dor, inflamação, artrite, gota, cãibra. Então, se você fazer ingestão ou aplicação tópica desse óleo, ele auxilia. Problemas de toxicidade hepática, SUR noturno, incontinência urinária, infecção de vírus, bactérias ou fungos e mancha na pele. Esse óleo aí é um óleo sensacional anti-inflamatório. Pode ser usado em ingestão, maneira aromática e também uso tópico. Olíbano. O olíbano, ele praticamente a gente considera dentro da aromaterapia que ele é um óleo sagrado, porque ele tem uma história, né, ele é mencionado mais de 500 vezes na Bíblia, e tem a história de que Jesus Cristo ganhou mirra e o olíbano, que é o incenso, o frankincense. Então, ele é considerado o rei dos óleos. Por que que ele é considerado também o rei dos óleos? Porque ele potencializa qualquer óleo essencial. Se você está utilizando um óleo essencial hoje e você quer ter potência nessa aplicação, nesse tratamento, quando você começa a utilizar o óleo essencial junto de frankincense e o olíbano, ele dá uma potência no tratamento, tá? Quais são as propriedades do olíbano? Ele auxilia, né, a pessoas que possuem câncer ou tumores, depressão, sistema imunológico, feridas e rugas, cicatrizes e estrias, convulsões e traumatismo. Ele é muito bom para quem tem problemas neurológicos, e resultado positivo no uso com autistas, crianças ou adultos com Down e TDAH. Então, ele é um óleo para diversas situações aí neurológicas e físicas. Tem até uma indicação aqui, ó, ele vem da Somália e do Omã. 70 quilos da resina consegue produzir 1 litro de óleo essencial. Ele pode ser utilizado da maneira interna, tópica e aromática. E tem alguns estudos científicos sobre o olíbano. O primeiro estudo científico fala que ele acelera a recuperação de tecidos, ele é um antidepressivo, um antimicrobiano e um anticancerígeno, tá? O segundo estudo científico, utilizado no tratamento pós-câncer para a recuperação do dano causado pela doença. E o terceiro estudo científico é sobre a eficácia no tratamento de melanoma. Então, para os tratamentos de pele, né? Todas essas propriedades terapêuticas aí do óleo de olíbano. Eu falo para quem sofre de ansiedade e depressão, é um óleo chave, é um óleo muito bom para essas situações de saúde. Tangerina. É um mix da alegria. O tangerina, ele traz, né, propriedades antioxidantes, fortalecimento imunológico, proteção celular. Ele auxilia em situações de tristeza, irritabilidade, compulsividade, problemas de sono, ansiedade, nervosismo, edema, celulite, bolsas de gordura, pele seca, rachada e caspas. Então, ele tem muitas funcionalidades. O tangerina também é um óleo para auxiliar no sono. Eu já vi muitas pessoas dormindo com óleo de tangerina, né? Ele pode ser utilizado da maneira tópica, com cautela, porque é um óleo cítrico, pode ser utilizado da maneira aromática, que eu amo o cheiro de cítricos dentro de casa, é um cheiro renovador, é uma sensação de tranquilidade e paz que traz, e também pode ser usado da maneira interna. A maneira interna vai ajudar muito nessa situação de edema, de celulite, de gordura, né? Então, ele pode ser utilizado dessa forma. Eu adoro fazer a substituição de sucos e refrigerantes pelo óleo essencial de tangerina. Então, coloca 1, 2 gotinhas na água, mexe um pouquinho, tem como fazer ingestão, é muito gostoso e ele dá para substituir algumas bebidas, principalmente aquelas bebidas mais açucaradas. O Breathe é um mix de óleos essenciais, até agora eu só falei dos óleos que são únicos, mas a do Terra, ela tem os óleos mix. O que são os mix? São aqueles óleos de combinação, né, um blend
para situações específicas. Então a Duterra ela foi lá, contratou alguns cientistas, aromaterapeutas, alguns médicos para criar uma formulação perfeita para uma situação de saúde. Então a Doterra tem esses blends patenteados, então se outra pessoa quiser, de repente, adquirir uma outra empresa, copiar, não pode, porque todos os blends da Doterra são patenteados e as fórmulas são fórmulas exclusivas, não tem como copiar. O Breathe, ele é o mix respiratório, então ele serve aí para asma, bronquite, alergia, gripe, foi um óleo que eu usei bastante aqui em casa, ronco, né, o marido tá roncando, pode colocar no difusor para auxiliar. Esse Breathe, ele só pode ser utilizado da maneira tópica e aromática, ele não pode ser utilizado para ingestão, tá? Ele é para essas duas maneiras, tópica e aromática. O On Guard, suporte imunológico, é o nosso óleo aí protetor, também é um mix de óleos essenciais, ele ajuda no fortalecimento imunológico, situações virais, gripes, saúde bucal, tanto que a gente tem até pasta de dente de On Guard, ele ajuda a desinfetar, limpar ambientes, auxílio para aftas, verrugas, feridas infeccionadas, também auxilia na fadiga crônica e doenças autoimunes, então um mix completo. O On Guard, ele é o número 2 aqui em casa, dos óleos mais utilizados, meu marido utiliza bastante, então é um óleo, assim, que também não pode faltar aqui em casa. O Zengest, ele é um mix para suporte digestivo, então se a pessoa aí tem alguma situação digestiva, o Zengest, ele é o óleo perfeito, ele auxilia, na questão de garganta seca e dolorida, enjoo matinal, azia, colite, cólon irritável, diarreia, constipação, intoxicação alimentar, para quem bebe muito ou vai ter um final de semana que vai ser aquele final de semana com churrasco, bebida, eu sempre auxilio tomar o Zengest como se fosse o Engove, antes e depois da bebida, que auxilia bastante, não deixa a pessoa naquela situação de mal-estar, tá? Ele auxilia também no inchaço, gases, azia, náusea, indigestão, refluxo, cólica. Também é um óleo aí coringa que a gente tem que ter em casa, né? Ele é um mix de óleos essenciais perfeito para essas situações de saúde. Para crianças pequenas, eu auxilio utilizar o Zengest, aplicação tópica na barriguinha, principalmente quando é bebê, para aqueles gases, né, que o bebezinho tem, então aplicação tópica bem diluído, é maravilhoso. Pode ser utilizado topicamente, através da aromaterapia e também através da ingestão. O balance é o mix do equilíbrio. Para quem sofre situações emocionais, ele é o mix perfeito. Estresse, ansiedade, condições neurológicas, ira, raiva, jet lag, ansiedade de viagem, aquela pessoa que não consegue entrar dentro do avião, medo, luto, trauma, ele auxilia na tranquilidade e meditação. Então, também é um mix perfeito para situações emocionais, ele pode ser utilizado da maneira tópica, aromática, não pode ingerir, tá? O balance, ele não é para ingestão. E o Deep Blue, que eu acho que é o último aí desses 12 óleos, que ele é um mix também, a gente tem o Deep Blue em pomada e o Deep Blue em óleo essencial. A diferença do óleo essencial e da pomada é que a pomada ela já vem pronta para o uso. O óleo essencial a gente tem que diluir. A pomada ela já vem pronta para aquele uso tópico, né? A gente utiliza normalmente o óleo essencial de Deep Blue para aplicação tópica para uma situação de dores. Então, dor muscular nas costas, nas juntas, artrite, fibromialgia, síndrome do chicote, tensão muscular, pré e pós-treino, dores do crescimento, dor de cabeça, contusões e lesões. Todas essas situações a gente utiliza o Deep Blue. A gente também pode usar os óleos em combinação, quando a gente vai usar para alguma situação de saúde, por exemplo, de dor, a gente pode sim utilizar o Deep Blue de maneira tópica e o Copaíba, por exemplo, para ingestão, para potencializar o resultado, tá? Então, a gente também faz essa combinação. O Deep Blue, ele não pode ser utilizado para ingestão, ele só é utilizado na maneira
tópica e aromática. Ah, mas Elisa, para que eu uso o Deep Blue da maneira aromática? Primeiro que o Deep Blue de maneira aromática, ele vai fazer com que a gente sinta um bem-estar profundo, e ele também auxilia em dores de cabeça, se a gente utilizar da maneira aromática, tá? Eu vou falar rapidinho para quem não conhece, para quem é a primeira vez aqui que está assistindo uma apresentação, como você consegue adquirir os óleos com desconto, como que funciona a Doterra, né? A Doterra é uma empresa americana e ela costuma fidelizar esses clientes. Para quem é cliente membro do Terra, tem 25% de desconto em qualquer produto da empresa. Então, normalmente, para quem quer ser cliente da Doterra, se paga uma taxa única de R$ 90 ou adquire um kit. Esse mês, a Doterra, ela está com uma promoção em que você não paga nenhuma taxa. Se você adquirir qualquer produto e você não é membro, você já tem a membresia. E essa membresia, ela é sempre, apenas, se for pagar uma única vez, esse mês não paga nenhuma taxa adquirindo qualquer produto. Vou falar sobre os kits aqui da Doterra, para quem não conhece os kits ou para quem quer indicar para alguém, esses 12 óleos, eles estão nos kits da Doterra, então eu sempre indico a compra de um kit para a pessoa ter todos esses benefícios. Então, eu estou em casa, tenho várias situações de saúde em que apenas um óleo talvez não tenha aquele tratamento amplo, né? Eu quero ter um tratamento amplo, várias possibilidades. Ou a minha família precisa disso, eu sempre aconselho adquirir um kit. E eu vou mostrar muito rápido como que funciona para você adquirir, quais são os kits que a Doterra tem. Se você já tem, já é membro, conversa aí com alguém que você gosta, com alguém que você conheça, que precisa desses óleos, né, que precisa conhecer, e se essa pessoa se interessar, fala com o seu consultor, tá? A gente tem aqui, vou falar dos 3 principais kits. O primeiro kit é o essencial para o lar, que vem esses 12 óleos, e um dos óleos seria o Deep Blue pomada. Hoje, ele está por 3 de 547, e ele vem também o difusor de maneira gratuita. Esse kit, ele vale muito a pena porque são óleos grandes, são óleos de 15 ml, ó. Vou colocar um óleo e o outro para vocês verem a diferença. Um óleo pequeno, um óleo grande. Normalmente, um óleo de 15 ml dura de 6 a 8 meses. Tem pessoas que usam até mais tempo, né? Se manter bonitinho ali da maneira que eu falei no começo, usa por muito tempo. Então, esse kit é um kit, assim, maravilhoso com óleos maiores. O Aroma Touch, que é o kit mais barato com difusor, ele vem um kit específico principalmente para massagem, já vem um óleo de coco também para diluição. É sempre importante que você adquirir um óleo essencial, você ter o óleo carreador, que é o óleo diluidor. É importante, né? Se não for da Doterra, que você tenha um outro óleo de qualidade, porque a qualidade desse óleo também vai ser importante para manter e para ter um tratamento eficaz, tá? O kit Aroma Touch, que é o mais barato com difusor, hoje ele está por 3 de 327, vem 8 óleos essenciais, vem o óleo de coco e vem o difusor gratuito. E o Living Brasil. O Living Brasil, ele é um kit também sensacional com esses 12 óleos, mas os 12 óleos, eles são um pouco menor, né? Eles são os óleos, assim, de 5 ml. Esses 12 óleos que eu apresentei, ele está nesse kit, é o melhor custo-benefício. Então, se você quer um kit um pouco mais em conta, em que venha também a possibilidade de um tratamento completo, eu sempre indico o Living Brasil. Hoje o Living Brasil está por 3 de R$ 252. Então, se alguém se interessar, ou se alguém quer indicar para um membro da família, novamente, fala com o seu consultor e essa pessoa vai te ajudar. Então, eu vou parar aqui a gravação e eu vou abrir a sala para dúvidas, perguntas, tudo que vocês quiserem saber, eu vou ficar disponível aqui, tá? Eu só vou parar a minha gravação.